Neste vídeo, vamos responder algumas questões a respeito de Aparecida, tentando identificar e definir se os sintomas e comportamentos estão em acordo com o diagnóstico de ter esquizofrenia ou em ambos. Ocorreram atrasos de linguagem antes dos 3 anos? Sim, Aparecida só falou aos 4 anos. Antes, só apontava para o que queria. No entanto, aos 5, 6 anos, já conseguia expressar bem os seus pensamentos, quando desejava falar algo, em frases curtas, desde que não fosse interrompida. Uma dificuldade persistente nas interações sociais. Apenas o pai conseguia quebrar aquela barreira. Estava sempre se escondendo, e quando não conseguia se enfiar em um canto qualquer, fechava os olhos para não ver ninguém. Interesses super restritos e rotinas rígidas. Querendo sempre comer o mesmo tipo de comida, brincar com o mesmo brinquedo ou vestir a mesma roupa. Quanto às questões sensoriais, como uma hipersensibilidade a sons ou texturas, não foram notados problemas na infância. Na verdade, parecia não ouvir e nem sentir nada que não lhe interessasse. A sua seletividade para roupas era mais relacionada ao valor do que escolhia do que ao incômodo que podia causar. Recusava roupas simples, dizendo que só usaria se fosse de marca. E isso intrigava os familiares, pois todos se vestiam de modo simples. Os irmãos viviam dizendo que ela pensava que era uma rainha. E uma vez ela olhou bem para a mãe e disse: "Você é minha escrava." Sentia prazer em ir em restaurantes, sentando e comendo com uma elegância fora do comum. Dizia abertamente que não gostava de pobre. Atualmente, ainda veste as mesmas roupas todas as vezes que vai sair, deixando as demais sem usar no guarda-roupas, pois diz não gostar. Mesmo não gostando, se recusa a doar essas roupas. E se a mãe insiste, fica brava ou vai e coloca tudo no lugar novamente. Mesmo em casa, não aceita roupas velhas. Em geral, usa apenas o que ganhou de presente de quem ela gosta, nem que seja uma única vez. Se vai na loja escolher a roupa, não consegue se decidir. Já ficou 3 horas numa loja, experimentou tudo e não quis nada. Ou se não, escolhe uma que não serve. Quanto aos problemas na interação social, essa dificuldade em fazer e manter amigos desde pequena também foi um sinal vermelho importante. Aparecida nunca teve amigos e nem com os irmãos adotivos conseguia ter uma boa relação. Em geral, estava reclamando deles, dizendo que eles a agrediam e eles se afastavam dela, por medo de serem castigados pelos pais que acreditavam em suas queixas. Na escola, onde entrou aos 4 anos, foi considerada deficiente mental por uma professora que mandou a família procurar por uma PAI. Reclamou que a criança não fazia nenhuma das tarefas escolares, só ficava no canto, sem brincar e sem conversar com os coleguinhas. Ficava com o caderno aberto, mas olhando para frente, sem qualquer expressão, mesmo se estimulada ou repreendida, mesmo com as dificuldades que apresentava. Aparecida não foi levada a uma instituição como a mãe havia sido orientada pela professora. Primeiro, porque onde moravam não havia nada semelhante e a distância para qualquer lugar era muito grande. E depois, porque a mãe não considerava a filha deficiente mental, uma retardada, como quis dizer a mulher. Muito pelo contrário, achava a filha dotada de uma inteligência fora de sua compreensão. Não acompanhava a turma na escola, se recusava a fazer as tarefas, mas era capaz de criar uma história e convencer quem as ouvia de que aquilo era verdade. Mas uma coisa estava preocupando os pais mais do que a dificuldade que a filha apresentava na escola. Ela, quase todos os dias, quando eles chegavam do trabalho, corria dizer que alguém, vizinhos, a empregada ou os irmãos, havia batido muito nela.
chegando a dizer que estava toda doída de tanto apanhar. E chegava a mostrar marcas pelo corpo. E com isso, os pais estavam sempre brigando com os outros filhos, e principalmente com a empregada, que dizia que a menina era má, uma mentirosa, que já não aguentava mais aquilo, e que se ela não parasse, ia embora. A mãe só desconfiou que tinha alguma coisa errada quando um dia, por ter uma prova na escola à noite, não foi trabalhar para poder estudar, ficando o dia todo trancada em seu quarto, saindo só para almoçar. E quando o pai chegou do trabalho, a menina correu dizer a ele que tinha sido agredida pela mãe, que nem bem havia visto a menina naquele dia. A partir daí, começou a prestar atenção nas queixas da filha e ao não aceitá-las. A menina começou a maltratá-la, não obedecendo e dizendo que ela não era a mãe dela. A reação da mãe foi a pior possível, pois disse que só era a mãe dela, porque a mãe biológica a abandonou no hospital. Depois de muito choro e arrependimentos, a menina chegou e perguntou: "O que fiz para minha mãe para ela não gostar de mim?" A partir deste episódio, que pode ser considerado um marco, Aparecida mudou o tratamento com a mãe. Nunca mais respondeu nem a agrediu. Enfim, se mudaram do lugar. E mesmo com as dificuldades que a menina enfrentava na escola, a mãe continuava negando haver alguma deficiência mental, a ensinando todos os dias, pois já não mais trabalhava fora. Conseguiu alfabetizar a filha, que chegou até a 5ª série sem grandes problemas.